Jana, Oriente Médio, os impactos no agro brasileiro. E aí, traz a sua visão do mundo do agro, o que vai rolar nos próximos meses? Bom dia, pessoal. Sempre bom estar por aqui. É interessante, né? Porque a gente acha que o Brasil está tão longe, né? E talvez isso não nos impacte tanto, a não ser pelo petróleo, né? Que a gente vai ter esse impacto nos combustíveis e tudo mais. Mas a grande verdade, gente, é que o mundo conectado, os impactos eles acontecem, né? E não são tão indiretos. Na verdade, eles são bem diretos. No caso do agro, o que acontece? O Veloso já trouxe, né? A gente tem um impacto inicial, claro, né? Pela questão do petróleo, então, grande parte das nossas exportações, ela é a base, né? Precisa do frete marítimo, do seguro marítimo, né? Do diesel para o transporte, então, necessariamente isso traz um aumento do custo, né? Do transporte, então, isso traz, obviamente, um aumento, claro, para o custo de produção, né? Para a exportação. Mas tem outros elementos que nos afetam diretamente, porque assim, eu já trouxe isso aqui várias vezes, né? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, fibras e energia do mundo, né? Mas a gente tem um gargalo muito grande. Apesar da gente liderar mais de 7, 8 cadeias de exportação no mundo, então a gente está falando, a gente é o maior exportador de soja, de milho, de carne bovina, de carne de frango, de café, de suco de laranja, de etanol, de açúcar, a gente importa de 80% a 85% dos nossos fertilizantes. Né? E aí, sem fertilizante, você não produz alimentos, né? E eu até trouxe, é até legal fazer um link com a notícia que eu trouxe na semana passada, porque assim, por que a gente usa tanto fertilizante, né, pessoal? Assim, aquela região do mundo, não é só o Irã, tá? Mas o Oriente Médio também tem uma região, a gente já sabe, da Ucrânia, mas a região do Oriente Médio ali, ela exporta cerca de 40% dos fertilizantes do mundo, né? Então, assim, atinge o agro global, né? No caso do Brasil, a gente importa de 80% a 85% dos fertilizantes. Por quê, né? Aí que é a grande pergunta. Né, eu até trouxe isso semana passada, a gente teve que expandir a nossa produção para a região do centro-oeste brasileiro, né? A gente, nos anos 70, éramos aí importadores de alimentos, né? Tínhamos problemas sérios de segurança alimentar, né? E aí, por base da ciência, do desenvolvimento tecnológico, a gente conseguiu expandir a nossa produção para o cerrado brasileiro, né? Que era uma área que muitos especialistas da época falavam que nunca seria cultivado. Né? O cerrado ele tem solos naturalmente com pouca fertilidade, né? Solos altamente ácidos, né? Com uma quantidade de alumínio tóxico. Então, assim, não vai plantar lá. E a gente planta, né? E hoje é um dos maiores celeiros e fronteiras agrícolas do mundo. Porém, isso vem com custo, né? Você precisa corrigir o solo, você precisa aplicar fertilizantes químicos, né? Então, o Brasil, lá na década de 70, 80, existia ali um programa crescente de industrialização brasileira para a produção interna de fertilizantes químicos, né? Fertilizantes químicos, pessoal, é o clássico NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, que a gente precisa corrigir os nossos solos. Só que isso, principalmente a partir dos anos 90, foi descontinuado no Brasil, né? No sentido de produzir fertilizantes no Brasil. Por quê? Com a Revolução Verde, né? O que foi a Revolução Verde? Vamos expandir a produção com aumento de produtividade, né? Então, para a gente estar ali no cerrado, a gente vai ter que ter genética compatível, a gente vai ter que aplicar fertilizantes químicos defensivos agrícolas, né? O Brasil fez todo um trabalho de tropicalizar essa tecnologia, então como ter genética adaptada ao solo tropical, como melhor manejar o fertilizante para que ele seja melhor aproveitado, né? Então teve todo esse movimento, porém optou-se por uma decisão de vamos importar porque é mais barato importar do que produzir no Brasil. E assim ficamos, né? Então hoje o reflexo da gente ter que importar 80% a 85% dos nossos fertilizantes
é um reflexo dessa decisão lá atrás, né? E é lógico que, assim, hoje existe o Plano Nacional de Fertilizantes, né? Algo que o Brasil está colocando aí até 2050 para ter uma produção interna de fertilizantes, para ter um desenvolvimento da ciência muito voltado também para os biológicos, para você não precisar depender tanto dos químicos. Então, é ciência caminhando nesse sentido, mas é um caminho longo, né, pessoal? Então, assim, para você ver, assim, conectando até com a notícia que eu trouxe na semana passada, a ciência, né, aquele artigo da Nature, né, o investimento na ciência ou o não investimento na ciência que o mundo tem feito nos últimos anos traz um aumento direto no preço do alimento que chega na mesa do produtor, né? Porque se a gente tem uma produção interna de fertilizantes, a gente não fica dependendo na paz no Oriente Médio para produzir alimentos aqui, né? Então, isso é muito claro. A gente tem um exemplo muito claro no Brasil, por exemplo. O milho é muito dependente do fertilizante químico, principalmente a amônia, né? E principalmente a ureia, né? A ureia é o que vem dessa região ali do Oriente Médio que a gente está altamente dependente. Mas a gente não precisa comprar ureia para aplicar na soja, por exemplo, porque na soja, ali nos anos... iniciou nos anos 70, com a pesquisadora a Joana Dobenheimer, ciência brasileira, ela desenvolveu a fixação biológica de nitrogênio. Então, para a soja, a gente não precisa comprar fertilizante químico nitrogenado, não precisa comprar ureia, porque a gente aplica inoculantes, bactérias que naturalmente fazem a fixação do nitrogênio da atmosfera para a planta, né? Isso economiza, gente, por ano, para o produtor brasileiro, mais de 20 bilhões de dólares em fertilizantes nitrogenados que não precisam ser comprados para a soja, mas isso não acontece para o milho, isso não acontece para outras culturas, né? Então, assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, o milho, né, primeiro, né, o Irã é o maior importador do milho brasileiro, tá? Então, a gente teve um fluxo de comércio com o Irã de alimentos, Brasil exportando para o Irã na casa de uns 3 bilhões de dólares. Disso, 2 bilhões foram só de milho, né? O Irã, ele responde aí por quase um pouco mais de 20% de todo o milho que o Brasil exporta, né? Então, já tem uma primeira queda aí. O milho depende do fertilizante químico. Aí vai falar, tá, mas o milho na mesa do brasileiro... Pessoal, o milho é base para ração bovina e para ração de frango. Então, se aumenta o custo do fertilizante, aumenta o valor da exportação por meio do frete marítimo, você diminui a margem do produtor. A gente está falando de uma ração mais cara, então a gente está falando de uma carne bovina na nossa mesa mais cara, a gente está falando de uma carne de frango, de um ovo, de um leite, né? Então, assim, os impactos, eles são mais diretos do que a gente imagina, né? Também na carne, na exportação de carne, o Brasil, ele exporta somente carne de frango, né? Muito para aquela região do Oriente Médio, né? Como você sabe, o Oriente Médio, ele é maioria islâmica, né? Eles não comem porco, mas comem muito frango. Então, a gente... aproximadamente 40% da nossa exportação aí das carnes passam ali pelo Estreito de Hormuz, né? Então, tendo que achar outras rotas, a gente está falando também de aumento do custo de produção. E, assim, não é só o Irã, é a região, né? Porque o Estreito de Hormuz, ele é quase como se fosse um interruptor mundial, né? Se a gente mexe no petróleo, a gente mexe também ali no trânsito do gás natural, né? Então, a Europa depende do gás natural para produzir energia. Os países ali, Arábia Saudita, Omã, Catar, que produzem fertilizantes químicos, precisam do gás natural exportado pelo Irã para produzir o fertilizante, porque para produzir ureia a gente precisa de gás natural. Então, é uma cadeia, né? Então, assim, os produtores, as associações, as cooperativas, elas estão de olho e vendo como trabalhar essa gestão de risco, porque não dá para aguardar, né? O agro, você não pode simplesmente, eu vou ver como é que vai acontecer, porque você tem data, janela para plantar, para colher, para comprar insumos, né? E não é uma fábrica de produção que você para a produção, espera melhorar e depois você liga as máquinas de novo. Não, a gente é um laboratório a céu aberto com impacto direto na mesa do brasileiro, né? Então, a gente está
está acompanhando aí com tensão, porque se a gente poderia trazer como a maior vulnerabilidade do agro brasileiro é a sua dependência realmente desses fertilizantes químicos. De novo, né, de 80% a 85%, a gente precisa importar, não só dessa região, de outras regiões do mundo, mas demonstra aí a nossa fragilidade e a necessidade da gente desenvolver indústria e ciência e tecnologia interna para que a gente não esteja dependendo da paz do Oriente Médio, na Ucrânia, em qualquer lugar do mundo, né?